Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um módulo do podcast da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. Eu sou Fábio Peralta, estou aqui com o Matheus Freitas e estamos recebendo a doutora Flávia Pinho, doutor Guilherme Diorelli, remotamente. É o nosso módulo de suplementação nutrologia, né? E estamos com duas feras aqui para dividir conhecimento com a gente. Bom, a gente pensa, né, como um dos componentes da prisão física, a composição corporal, né? Então a gente tem que medir essas coisas, né? Tem que ver como é que tá. A gente usa até a área da cineantropometria para poder avaliar isso. E aí, diante de dados é, concretos, como é que vocês costumam trabalhar a suplementação para ganho de massa muscular primeiro? Quer começar, Aurélia? Quer que eu comece? Vamos falando junto. Eu acho que assim, a primeira coisa eu acho que é definir com quem a gente está falando, né? Então, acho que no olho ou até em circunferências, a gente fica um passo atrás do que a camada da composição corporal, né? Então, a composição corporal vai mostrar para a gente, eu acho, de uma maneira com bastante reprodutividade, segurança e eficácia, com a bioimpedância, que é um aparelho que dá para o paciente fazer até toda semana, se ele quiser, quanto o paciente tem de músculo e gordura. Aí a gente começa acertando aí, olhando se tem oportunidades de macronutrientes, né? Então carboidrato, proteína e gordura, e depois vai para a suplementação. O que você acha? É isso, na verdade, a gente vai muito além do peso hoje, né, com os métodos que a gente tem, tanto os mais robustos científicos, né, que a gente já tem os estudos hoje com ressonância, tomografia, que claro que a gente não vai usar clinicamente, o DEXA, que é um método, né, do raio-x para densidade, que tem uma avaliação um pouco mais precisa, mas a bioimpedância, que é muito prática no consultório, e medidas simples também que podem ser muito úteis, como, por exemplo, circunferência. Se a gente pegar circunferência de pescoço, né, o risco de apneia do sono, obesidade grave, circunferência abdominal, circunferência de panturrilha para sarcopenia, e o adipômetro, que você consegue colocar também em equações e fazer uma outra técnica de percentual de gordura, que acaba ajudando muito também para avaliação de retenção de líquido quando a bioimpedância falha por interferência de conteúdo de água. E aí, dependendo do que você tem de objetivo, né, com a questão do ganho de massa, se é para o idoso ou para um atleta, aí a gente tem a parte toda de alimentação, sempre lembrando que o treino de resistência, o treino de força é primordial, não adianta suplementar se você não estimula e não treina. Então, treinar força sim, né? Todo mundo, sempre. E quanto mais a gente envelhece, mais é que a gente tem que fazer força mesmo. E comer adequadamente, né? Dar o aporte adequado de caloria, de proteína e suplementar quando necessário, quando indicado, ou quando a pessoa não consegue ingerir o suficiente, ou quando tem uma demanda extra mesmo, por fragilidade ou por alta performance. Entendi. Então, quando a gente vai agora pegar algumas populações, né, e é uma das populações que eu gosto muito de falar é de atleta, né, e que tem as suas necessidades, carências e etc. Como é que vocês pensam em estratégias, né, para essa população? Se é só o whey com creatina, né, se existe mais alguns compos de coisas, né, porque a gente vê popularmente whey e creatina. E depois eu queria que a Flávia falasse um pouco, né, que eu vi uma postagem dela, que isso vem me chamando a atenção, né? O que que é se o whey é ultraprocessado ou processado, né? A gente fala tanto de alimentação ultraprocessada, né? E isso é tão ruim, né? E como é que é isso, né, no dia a dia? Então, essa é uma questão super interessante, né, porque hoje a gente tem toda essa procura por uma alimentação mais saudável, mais de rótulo limpo, já entendemos o quanto a industrialização e a química interferem negativamente na nossa saúde e até na sinalização de obesidade, e o whey protein é uma forma ótima, prática, maravilhosa de inserir proteína magra numa rotina corrida de alimentação, e acaba sendo muito utilizado e é muito bom mesmo, a sinalização para o ganho de massa é muito boa, mas quando ele tem muitos aditivos, né, assim, o alimento processado é um alimento minimamente modificado, né, como um whey protein, que é o soro do leite filtrado, ou até com separação de cargas para tirar lactose e resíduos, mas quando a gente começa a adicionar química, ele vira ultraprocessado, já tem outras questões envolvidas, como adoçantes, corantes, conservantes, que aí realmente podem interferir negativamente na saúde. A gente faz uma estratégia para melhorar a saúde e pode, em alguns momentos, estar piorando de alguma forma, né. Que mais, Aurélia? Eu acho interessante a gente até discutir o que é ultraprocessado, né? Ultraprocessado não é sinônimo de ultra industrialização.
Então, quando a gente vai ler os artigos que falam sobre que o processado é ruim, é bem isso que a Flávia falou, assim, quando o alimento é acrescido de substâncias que não têm valor nutricional. E aí, por esse contexto, por essa definição, o whey protein não é ultraprocessado, né? O whey protein é o contrário, é a proteína do soro do leite. Só que o nome, às vezes, vai ganhando vida e aí a gente acaba até fazendo essa confusão. Então, eu acho que para a gente pensar em suplementação, seja qualquer que seja a situação do paciente, a gente tem que individualizar. Porque o conceito de suplementação é você tirar parte do alimento, separar ele dessa matriz alimentar original. Então, por exemplo, você tem lá o leite, você tira a proteína do soro do leite, e aí você vai entregar para uma pessoa que precisa. Então, quem vai precisar de whey protein? Uma pessoa que não está batendo as metas de proteína, ou que às vezes não tem tempo de chegar naquela quantidade de proteína. O whey protein tem uma absorção mais rápida, com maior biodisponibilidade. Mas aí vai entrar em conceito vários macronutrientes, os ergogênicos, como você falou. Então, sem sombra de dúvida, whey protein e creatina são muito famosos, porque as duas. A carência na alimentação, vamos dizer assim, as pessoas não chegam nas mínimas metas de proteína, assim como ter creatina só com alimento, é difícil, porque você teria que escolher calorias vindo de proteína e ia faltar calorias vindo de carboidrato. Mas a gente poderia falar aí, muito frequente também, vitamina D, muito frequente, a gente não tem essa gordura fonte como ômega 3, vitamina C, zinco. Então, acho que a suplementação é uma área assim, ativante, porque ela é essencial que a gente individualize. E às vezes a gente, com a medicina baseada em evidências, tipo, evidências populacionais epidemiológicas. E não é isso, né? Na suplementação é uma carência de um nutriente, você vai ter que individualizar e prescrever. Então, o estudo só é bem feito quando ele identifica populações que tenham aquela carência. Exatamente. E acaba que, eh, o uso, né, tem a população que não atinge o mínimo, né, como atletas veganos, como, indivíduos com restrição alimentar, mas tem umas situações específicas, né, como, por exemplo, um atleta que precisa perder peso e vai ter que restringir gordura principalmente, porque é a maior densidade de caloria. Quando a gente restringe caloria, a gente precisa aumentar proporcionalmente a quantidade de proteína, você quer dar proteína e não quer dar muita caloria. Aí Principalmente, desculpa, no esporte que a pesagem entra como critério até competitivo também. um esporte que a pesagem entra como critério, ou, por exemplo, um ciclista, que o peso faz diferença na potência relativa, um vôlei que tem muito salto. Não que ele precise perder tanto quanto um atleta de luta para uma pesagem, mas o controle de peso para vários atletas é muito importante, até porque tem vários atletas que tornam-se atletas porque vão fazer exercício porque são gordinhos. E a tendência a gente sabe que não muda. Então é uma luta constante ali durante a parte profissional do atleta, aquela briga com a balança também. E aí a praticidade de ter uma proteína pura, com baixa caloria e bem disponível, acaba realmente sendo um recurso muito utilizado mesmo. E aí, só para complementar assim, um pouquinho mais especificamente, dentre os suplementos, os que têm mais respaldo para a gente na literatura, para que a gente use para o ganho de massa magra, é a quantidade de proteína, né, um mínimo de caloria também, porque só proteína sem caloria muitas vezes não vai resultar num bom anabolismo, além do treino de força, claro. A creatina, como a gente já comentou. O HMB é um suplemento também muito bom para evitar as vias catabólicas em alguns casos específicos, ou em pessoas em retreinamento, ou idosos, então atletas master, porque ele atua não só na ativação de sinalização de hipertrofia, como evitando as vias catabólicas. A vitamina D, como o Geraldo falou, que é super importante como limitante na construção muscular também. E as correções nutricionais importantes que a gente tem que fazer. Um outro critério também muito legal, uma outra estratégia muito legal que a gente pode usar quando a gente não quer dar tanto volume proteico, são os aminoácidos essenciais, que eles têm um poder de pico de nível sérico de aminoácidos maior, estimulando a síntese proteica pós-treino com 10 a 15 gramas, que a gente conseguiria com 20 a 30 de whey protein. Então, alguns pacientes que a gente tem um controle maior de volume proteico que a gente vai dar, pode ser uma estratégia também. Então, isso é para quem, em que situação, como estratégia, a gente vai usar os suplementos que a gente tem ali, uma boa ciência. Então, vou pegar um caso aqui. Um indivíduo sarcopênico. Um indivíduo, vamos puxar o sarcopênico, a gente fala sarcopênico, a gente pensa numa pessoa muito frágil. Sim. Mas existem obesos sarcopênicos também. Então, vamos pensar que eu acho que é até mais comum, né? Tá toda hora a gente esbarra com obesos sarcopênicos por aí.
Gioreli, como é que costuma ser a tua abordagem no consultório? E é o caso de ter, de fato, um grande número de pacientes assim na tua prática clínica? É assim, a sarcopenia ela define quando o paciente tem uma baixa muscularidade, então pouco músculo de qualidade ruim, né? Por que o músculo fica ruim? Entre as que envelhece o músculo e piora a sua função é a gordura, né? Então, a obesidade é um caminho a obesidade sarcopênica. Dito isso, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é identificar e ter um método que a gente consiga fazer com o paciente várias vezes ao longo do ano. Então, acho que a bioimpedância ganha muita importância nisso. Então, o DEXA é um ótimo aparelho, mas no máximo você pode fazer 3 vezes no ano. Então, a bioimpedância você pode fazer ali todo mês, vai ajudar a gente a orientar se a alimentação está certa ou errada. Dito isso, um paciente que tem obesidade e sarcopenia, invariavelmente a gente tem que buscar maneiras de aumentar o gasto de energia, realmente tentar a estratégia de diminuir a quantidade de caloria, mas a gente não pode diminuir a caloria de proteína. Então, o tratamento desse paciente é complexo, porque a primeira coisa que ele tem que aceitar e acreditar é que a balança não vai dar muita informação para ele. A gente tendo que diminuir caloria, aí a Flávia acho que já falou muito bem. O whey protein se torna uma estratégia maravilhosa, né? Porque é uma proteína de boa qualidade que vem, a princípio, pura, né? Não vem com caloria da gordura quando a gente vai usar para proteína animal. Então, acho que é isso. Obesidade sarcopênica é diminuir a quantidade de calorias, aumentar o aporte de proteína e focar no paciente ter esse exercício programado e progressivo. Se der certo, virar até um atleta competitivo. É isso. Exatamente. E complementando, assim, o importante na sarcopenia é que um dos sintomas, né, uma das manifestações clínicas e que a gente consegue no consultório no dia a dia ficar atento é a questão da perda de força. Apesar do critério ser um critério de conteúdo de massa e qualidade do músculo, a manifestação clínica e que acaba sendo a mais determinante em perda de qualidade de vida e em tempo de vida é a perda de força, né? A dinapenia. Então, ter um dinamômetro, fazer uma avaliação de marcha ou de sentar e levantar, isso vai fazer a gente entender a funcionalidade daquele músculo, além dos critérios que a gente tem com DEXA e bioimpedância para avaliar a massa muscular apendicular, que é o critério mais importante, que é a perda de massa muscular nos membros, né, inferiores e superiores, que inclusive tem diversas correlações em artigos com risco de demência e de outras doenças metabólicas, mas a suspeição da perda de força é muito importante. E estatisticamente, assim, nos indivíduos obesos, né, com MC acima de 30, a gente tem entre 10% e 15% de incidência de obesos sarcopênicos, que a maior parte dos obesos, ao contrário do que as pessoas pensam, os obesos eles costumam ser musculosos, até porque eles se carregam. Sim. Eles carregam o próprio peso. Mas entre 10% e 15% são os mais graves, que são os de difícil manejo mesmo, porque você tem que restringir caloria, botar para fazer um exercício que muitas vezes eles não gostam, porque tem mais dificuldade de oxidação de gordura e fadigam mais, precisam fazer exercício, comer proteína e não comer muita caloria. Então, assim, é um manejo estratégico mesmo. Mas quando passa de 60 anos, indivíduos idosos, essa estatística sobe para 30%, 40% de incidência e a perda de força é até mais importante do que a perda de massa. Então, assim, a obesidade sarcopênica é uma entidade clínica grave dentro da medicina do esporte, da nutrologia, porque mexe com tempo de vida, qualidade de vida e tem um manejo difícil. Sim. Não, eu costumo dizer até da qualidade do músculo, né? Porque às vezes não é a força está ligada também à qualidade de músculo, né? O músculo fica entremeado de gordura, então, ou seja, perde qualidade. A gente consegue ver isso em ultrassom, né? E depois a gente treinando, né? Exatamente, e treinando, ele melhora a qualidade do músculo dele, melhora a força, e depois você pensa em melhorar volume, por exemplo. Mas pegando esse gancho da obesidade, né, que eu acho que é um grande mar, né, tem muitas coisas, a gente tem as medicações, né, que hoje em dia a gente tem várias no mercado, e eu queria que vocês falassem um pouco de cada uma delas, né, e quanto isso impacta hoje em dia, porque a gente tem até mudanças de mercado, né, quando a gente pensa, e aqui eu vou falar da droga do ponto de vista comercial, né, o Ozempic mudou o mercado, né, então assim, eu queria entender como que foi isso para vocês e como é que tem sido isso na prática clínica de vocês. Essa entrada no mercado dos análogos de GLP-1, né, nessa forma nova de tratamento da obesidade, com melhoria grande na saúde, parâmetros de inflamação clínica,
realmente é um divisor de águas, assim, chega a ser emocionante quem trabalha com obesidade vivenciar o que a gente está vivendo, né? Porque até o momento o tratamento da obesidade sempre teve muito preconceito envolvido, até porque era aquela sensação assim, vou te dar uma medicação que te dá vários efeitos colaterais, você aproveita, emagrece rápido para parar de tomar. E hoje o conceito é outro, é uma medicação que começou inicialmente, inclusive, para controle metabólico de diabetes, então melhora o perfil metabólico do paciente, já tem trabalhos mostrando melhora de estetose hepática, neuroproteção, melhora de função renal, o controle metabólico da miostetose. Então, é uma medicação que a gente tem uma parcimônia muito diferente, a gente tem uma indicação muito maior para usar e manter o uso. E as principais que a gente tem no mercado, né, a liraglutida, inicialmente, que é de uso diário, que era o Victoza, o Saxenda, depois a semaglutida semanal, que a gente achou inicialmente que ia ter um potencial menor, mas veio com um potencial maior, foi a grande transformação do mercado, assim, até de alimentação e mercado mesmo, né, grandes marcas, as pessoas têm muito menos ímpeto e vontade muito menor de comer grandes quantidades, então aquelas porções grandes já nem apetecem. E agora a chegada no mercado da tirzepatida, que é o análogo dual, né, que além de atuar no GLP-1, atua também no GIP, com uma ótima ativação metabólica enfim, Dioreli, complementa, só vou falar aqui 3 dias seguidos. Não, eu acho que é importante todo mundo ficar bem, bem claro que são medicações muito seguras, né. Na história do tratamento da obesidade, todas as medicações que chegaram no mercado, elas foram usadas e abusadas. E as medicações, muitas das vezes, saíram no mercado até sem a grande parte da comunidade saber que elas existem. Então, quando chega o Ozempic no mercado, com a semaglutida, as pessoas já sabiam que levava a uma perda de peso, né, e hoje a gente até pode falar além da perda de peso, pode falar de perda de composição corporal, sempre lembrar que quando a gente está falando dessa segurança do uso dessas medicações, a gente tem os estudos científicos para embasar essa segurança. E no estudo científico, as pessoas têm metas de alimentação e exercício físico. Então, uma coisa é a pessoa que está fazendo uso dessa medicação dentro das orientações do acompanhamento médico, ela perde 3 vezes mais gordura do que massa muscular. Então, ela perde massa muscular de forma absoluta, mas o percentual de massa muscular aumenta. Na prática, a gente vê, principalmente enquanto ainda era possível no Brasil comprar as medicações sem receita, pessoas como usavam e até hoje usam muitas vezes sem orientação nenhuma. Então, a pessoa muito saciada fica com uma menor fome, e aí se usar essa pouca fome para comer 2 coxinhas, não há exercício que salve, vai perder massa muscular, né. Então não existe remédio para emagrecer, existe medicação para o tratamento da obesidade, e aí o Wegovy, o Mounjaro, a tirzepatida, a semaglutida são muito seguras e não à toa, o que a Flávia falou, a gente tem olhado para os lados e tem visto que a medicina como um todo aprendeu a respeitar, diminui aí várias doenças, então, sistema nervoso central, hepatite, várias e várias doenças aí, quase todas que são estudadas com obesidade se mostrou seguro e eficaz o tratamento da obesidade. Muito interessante, eu fui 2 semanas atrás falar na Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque tem alguns trabalhos mostrando que obesos com doenças autoimunes dermatológicas, ao usarem principalmente a tirzepatida, os trabalhos são mais com tirzepatida, e emagrecerem, pelo melhor do perfil de inflamação, tem uma resposta melhor, principalmente em psoríase. Tem diversos trabalhos com psoríase. Então, assim, a grande melhoria inflamatória, como reflete no corpo como um todo. E aí eu vou aproveitar e já puxar um gancho aqui, em relação a primeiro ponto, toda medicação de controle da obesidade, ela tem que ser feita junto com mudança de estilo de vida, Sim. né? Então, sempre tem que passar pela orientação de como comer, de como dormir, de que tem que treinar, porque a resposta vai ser muito melhor, a medicação, e a diminuição da incidência de efeitos colaterais, principalmente. Então, essa orientação de estilo de vida junto com a medicação é ponto fundamental. E a outra questão que eu quero complementar é em relação a essa perda de massa muscular.
Quando a gente trabalhava com dietas de alta restrição, né, as dietas de muito baixa caloria, a gente já tinha uma aceitação para grandes emagrecimentos de perda de 20 a 25% de massa magra. Era o limite do aceitável, que é mais ou menos o que a gente vê com essas medicações também. 25 a 30% com a semaglutida e 20 a 25% com a tirzepatida, sendo que a perda é 3:1 em relação à gordura para massa magra. Perde-se muito mais massa gorda do que massa magra. Então, para ser uma medicação tão potente e com uma perda sustentável desde que você mantenha o uso, é uma perda de massa magra que a gente já via antes com estratégias radicais para grandes emagrecimentos. Sendo que aí tem um detalhe que a gente ainda está estudando, né, a comunidade científica como um todo, que é essa qualidade muscular. Então, além da gente ter uma diminuição de glicogênio muscular, que diminui também líquido intramuscular, durante o processo de emagrecimento, qualquer emagrecimento, mesmo não radical, nas primeiras 2, 3 semanas, às vezes o percentual de gordura matematicamente até sobe, porque você perde um pouco de glicogênio e água intramuscular. Então, durante a restrição do paciente, talvez não seja o melhor momento para você avaliar o quanto ele perdeu efetivamente de massa magra, porque ele vai estar ainda com conteúdo menor de glicogênio e água muscular. E, além disso, os trabalhos com ressonância agora estão mostrando que essa esteatose muscular, ela também pode ser lidada na bioimpedância como uma perda de massa muscular. Então, talvez a perda seja ainda menor do que a gente estima, entre 20% e 25%. O método não percebe pela miesteatose. É como se a gente tem uma quantidade menor de músculo, mas a gente troca um cupim por um lagarto. Sim. Né? Deixa a carne filtrada numa quantidade menor, mas com uma qualidade maior. Além da questão inflamatória, que o triglicerídeo intramuscular piora muito a inflamação, né? E a resistência insulínica. Eu acho que eu perdi o microfone. Aconteceu a mesma coisa que agora sumiu da Flávia. Eu mesma. Agora meu retorno voltou. Quer que volte alguma. Não, tá gravado. Isso não deixou de ser gravado, porque a gente não tá ouvindo retorno, não, né? Então, fora essa questão dos triglicerídeos intramusculares, que estão muito associados à inflamação e resistência insulínica. Então, mesmo que você tenha uma pequena perda de massa muscular, a troca que você tem por ganho de saúde é expressiva. E aí a gente tem todas essas estratégias para preservar a massa magra durante o emagrecimento. É botar o seu paciente, o seu atleta para treinar mais força, fazer creatina, aumentar um pouco o conteúdo de proteína, aminoácidos essenciais, corrigir vitamina D, né? E ensinar para ele que ele vai comer menos e deve comer menos, mas que ele não deve ficar totalmente sem comer, porque ele piora muito o catabolismo. E um comentário rapidinho extra também em relação a essas medicações, que além da redução expressiva, né, pela saciedade, em termos de 1.000 calorias a menos que a gente consome por dia com o uso delas, os estudos também têm mostrado uma coisa muito bonita, que é a melhora da qualidade, a busca por alimentos mais saudáveis e não só a busca por alimentos de alta recompensa e muito palatáveis, o que era uma coisa não vista antes e é um ganho muito grande. Mas é um ganho cultural, né, Flavinha? Assim, as pessoas começam a se comprometer. Não é só. Tem uma questão química envolvida. É mesmo? Tem uma questão química envolvida de menor necessidade do comer por recompensa. Então, você não necessariamente busca alimentos com muita gordura e com muito açúcar. É o que parece, que tem a ver com esse mecanismo de recompensa, como a gente tem visto também, por exemplo, com a redução do consumo, inclusive, de álcool e drogas ilícitas, associadas ao uso dos análogos de GLP-1. Não só o dual, o GLP-1 original também. Eu tinha um relato muito interessante, eu atendi uma vez um paciente que era um alcoólatra abstêmio há 2 anos, encaminhado pela psiquiatra dele, porque ele começou a fazer triatlon, e aí ele queria entender a parte de comida, só que ele estava um pouco acima do peso. E aí eu indiquei para ele o análogo de GLP-1, e aí quando ele voltou com 2 meses, ele falou assim: doutora Flávia, esse medicamento ele pode me tirar a vontade de beber? E eu não entrei nesse mérito com ele, porque ele já estava abstêmio, já. E aí eu falei: pode, vários trabalhos mostram isso. Ele falou: olha, eu tô há 2 anos completamente sem beber, mas medicado, mas com esforço. Eu agora não tô tendo vontade. Assim, é muito interessante, né? Então, assim, muito bacana. E eu quero pegar um gancho, né, e falar um pouco assim, e quando para? Essa é uma questão. Porque, Quem assim, para? Quem para? E quando para, né, volta, né? Isso é uma situação que a gente se vê até no consultório, às vezes conversando com pessoas, né, no dia a dia, porque isso se popularizou de uma tal forma que as pessoas usam um determinado tempo, né, e aí chega um determinado momento e para e depois volta aquele peso antigo. Como é que é isso, Ellen? Como é que vocês lidam com isso? Quer começar, Girelli?
Assim, a obesidade é uma doença crônica que até o momento a gente não tem cura, né? Mas quando a gente fala no tratamento da obesidade em relação a outras doenças crônicas, a gente de fato tem uma zona de oportunidade. Porque o tratamento da obesidade ele faz com que o paciente, como a Flávia acabou de falar, tenha mais saciedade, tenha maior poder de decisão. Então, o paciente que consegue, enquanto está usando a medicação, se exercitar mais, aprender a se alimentar melhor, quando ele parar de usar a medicação, se ele quiser testar parar de usar a medicação, ele vai ter bem menos fome do que ele tinha lá atrás, quando ele tinha 20 quilos a mais. Então, a verdade é, o tratamento não é só o remédio, o tratamento é alimentação, exercício, e a medicação. E aí o fato de estar usando a medicação é que trata a fisiopatologia da doença, mas depois muitos pacientes conseguem sustentar essa manutenção só com alimentação e exercício. É para todo mundo? Não é para todo mundo, mas já é uma luz no fim do túnel e a verdade é que, pela primeira vez, a gente consegue aí tirar alguns pacientes do tratamento medicamentoso de diabetes, de hipertensão, de dislipidemia. Então, se tivesse que trocar todas as doenças por tratamento da obesidade que de fato a causa, acho que é uma boa troca, principalmente na perspectiva que a gente tem aí das medicações. Em março de 2026 vai acabar a patente da semaglutida no Brasil, então a medicação deve ficar muito mais acessível, né? Então a gente está falando de fato de uma nova era que parece que começou ontem, mas não, né? Já está chegando no final da patente, porque a patente já foi pedida há 10 anos atrás, né? Então é muito seguro. É um ponto muito, muito importante. Vou falar de um ponto clínico e depois vou puxar um gancho para atleta. A obesidade é uma doença crônica. Então, claro que tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que vão usar a medicação no sobrepeso e resistência insulínica, né? Sobrepeso, dislipidemia, sobrepeso e doenças associadas, e vão perder 6, 8, 12 quilos. Mas tem pacientes que perdem 40, 60 quilos com a medicação, né? Com obesidades familiares muito graves. Então, sendo uma doença crônica que a gente não está curando, a gente está controlando com a medicação, apesar de todo mundo perguntar quanto tempo vai tomar, primeiro porque é uma medicação e todo mundo tem medo, principalmente porque é injetável. Não que isso faça diferença clínica nenhuma, mas tem uma questão popular de ter mais medo por ser injetável. E pelo alto custo, é uma pergunta que todo mundo faz. Mas a analogia que eu faço é: você ficou hipertenso, começou a tomar medicação, sua pressão normalizou. Você volta no médico para perguntar se pode parar? Não, você entende claramente que a pressão normalizou pela medicação. E a gente não tem essa cultura nem no meio médico ainda, e muito menos com os pacientes, de que o peso normalizou porque está usando a medicação. E independente de ser medicação ou não, o que eu falo para as pessoas é: tudo que a gente faz para diminuir peso corporal, se a gente parar de fazer, vai voltar. O set point é hipotalâmico. Fiz uma cirurgia, tirei 10 quilos de tecido de gordura abdominal. Se não se cuidar, aos pouquinhos vai voltar a ganhar 10 quilos distribuído em outros lugares, né? Então, fiz uma dieta radical, eu treinei para uma maratona, ou usei uma medicação, reduzi 10 quilos. Se eu parei aquele estímulo, aos pouquinhos, o cérebro vai fazendo você armazenar aquele tecido adiposo, aquela energia de novo. O que a gente faz, às vezes, é trocar a estratégia. Então, o que eu falo para os pacientes: quer parar a medicação? Vamos tentar, no momento ótimo. Você nunca vai parar a medicação no momento mais ou menos. Vai fazer o intercâmbio? Agora não. Vou fazer vestibular? Agora não. Tá treinando bem, tá adaptado a uma boa alimentação? Vamos testar. Vamos reduzindo e vamos entendendo qual o momento da retirada da medicação que o comportamento alimentar volta a ficar ruim. E eu acho que isso que você colocou aqui, a gente não associa isso tanto ao tratamento de obesidade, porque a própria obesidade não era tratada como doença, né? Até pouco tempo. Era um Exatamente. fator de risco. Ela tem que ser entendida como doença. Eu acho que o CID de obesidade é recente, né? É recente. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Não, remédio para emagrecer, né? Com todas as aspas, era muito, muito em cima disso. Mas no fim das contas, o que a gente quer é saber comer para dar energia, né? Mudando um pouquinho aqui. E era esse gancho que eu ia falar dos atletas. Porque tem vários atletas que brigam com peso, mas apesar de ser uma medicação maravilhosa para o emagrecimento, é uma medicação que um dos efeitos colaterais mais comuns é a fadiga. Sim. Interfere com a gliconeogênese. Então, é muito difícil um atleta de alta performance tolerar o uso dessas medicações. Então, a gente até pode usar, né? Não é doping, muito pelo contrário, porque piora a performance. Mas a gente tem que saber em que momento ajudar esse atleta
E saber que a gente não vai conseguir continuar no auge da performance dele profissional, exatamente pela impactação na performance que essas medicações geram. Geram porque sim, por elas, geram porque você está em restrição de 1.000 calorias. Então eu brinco com as pessoas, perder gordura e ganhar massa não é o mais difícil. O mais difícil é perder gordura e ganhar performance. Porque você tem que ter energia para performance e você tira energia para emagrecer. Então, a medicação por si só já gera fadiga e a grande restrição calórica que ela induz pela questão da saciedade já induz fadiga. Então, infelizmente, para os atletas, é um artifício que a gente tem muita dificuldade no manejo, Sim. né? Enfim, isso que eu queria puxar, assim, até porque é um efeito colateral muito relatado. Não, e pegando esse gancho, né, a questão dos atletas, a gente falou no módulo passado, né? A gente falou muito que acho que o Joré tem que sair. É. É, Jorelli, muito obrigado, Quero cara. te agradecer imensamente, obrigada. Joré. Desculpa, Jorelli, eu vi o horário antigo, por isso que eu cheguei atrasada. Me perdoa. Não, foi ótimo. Gente, obrigado. Obrigado a Obrigada a cara. você. Tchau. Passei aí. Bem, mas eu, dando continuidade aqui, né, falando um pouco sobre isso, que a gente falou na passada, né, sobre a questão da semaglutida entrar Uma observação da na hora. observação da Substância de horta, observação. né, e aí a gente tem um tema sobre pesagem, né, ainda mais nas questões de luta e etc. Queria entender um pouco isso, né, porque são perdas de peso absurdas em pouquíssimo tempo, né? Então tem milhões de estratégias bizarras até, né? Totalmente antifisiológicas. E quanto que essa medicação entraria nesse manejo também, e se entra até? Essas estratégias, além de ousadas, perigosas, né? Infelizmente, alguns relatos de óbito de atleta que a gente já teve. Mas o ponto, talvez, eu não tenho experiência, nunca utilizei para nenhum atleta para controle, para pesagem de luta, mas muito provavelmente o benefício que ela traz é porque ela é um facilitador em seguir a dieta. Então, provavelmente, não vai ser ela que vai emagrecer o atleta em 1 semana, 10 dias, né? Que é o tempo que eles usam ali para desidratar, e emagrecer e desidratar, né? Perder 7% de peso em 3 dias, 4% de peso no último dia. Não vai ser a medicação que vai entregar isso, com certeza, mas certamente a medicação vai facilitar que o atleta coma exatamente os gramas de proteína, sem sódio, com água destilada, nenhum carboidrato, nenhuma fibra, aquela dieta. Certamente ele vai conseguir passar por essa semana mais facilmente. Mas praticamente eu não tenho experiência, eu não uso em atleta e também não acompanho atleta com redução de peso, assim. Uma outra coisa que eu estou pensando aqui, já mudando de galáxia praticamente assim, mas com alguma coisa a ver, a gente pensando em disponibilidade de energia, como é que é com pessoal fisicamente ativo? Bom, a gente tem atletas que fazem no Ramadã e os caras competem, até, enfim, que cumprem jejum. Pessoal, vamos são ser atletas, ou atletas amadores, ou exercitantes, que fazem jejum intermitente, como é que você tem visto, assim, tem queda de performance também, já independente de medicação? Então, o jejum intermitente é uma estratégia ótima, né? Foi estudado inicialmente pelo Ramadã, e aí viram que durante o período do Ramadã, diversos marcadores de perfil inflamatório melhoravam e as pessoas emagreciam. E durante o Ramadã já estudaram diversos atletas e as evidências são discrepantes. Então, tem trabalhos mostrando que mesmo durante o Ramadã, atletas de futebol, atletas de luta, atletas de sprint conseguiram manter performance, desde que o treino fosse adequado, né? Então, o critério, primeiro ponto, o jejum é muito interessante para a saúde. O jejum é uma estratégia nutricional muito válida, não é para todo mundo, nada é para todo mundo, mas tem diversos atletas amadores e diversos pacientes que se adaptam melhor a esse comando do agora sim, agora não, do que ao comando de quantidades, enfim, uma dieta tradicional de restrição calórica. Então, para quem se adapta bem a esse estilo de comer, pode ser uma estratégia muito positiva. Os trabalhos mostram melhora de diabetes, melhora de resistência insulínica, melhora de estetose hepática, emagrecimento importante, mas risco sim de perda de massa magra e de performance. Então, o critério nos trabalhos mais importantes associados a não ter essa perda de performance é a gente conseguir acertar o timing das refeições com o timing do jejum. Então, a gente tem diversas formas de jejum. Tem um jejum
que você faz alguns dias da semana, 1 ou 2 dias da semana, um jejum de 24 horas, até 3 você pode fazer, sendo que em 24 horas você pode consumir 400 calorias, já é considerado jejum. E aí, naqueles dias, você não faria treino intenso, pode até fazer um aeróbico, baixa intensidade, não faria longo nem intenso. E o que é mais feito, porque é mais prático e os trabalhos são muito interessantes, é o Time Restricted Feeding. É você escolher um período do dia e padronizar todos os dias iguais ou mais próximos um do outro e ter horas para se alimentar, e o mais tradicional é 16/8. Então, você come durante 8 horas, fazendo 3 ou 4 refeições, e não come durante 16. E aí, se o indivíduo vai fazer um exercício físico no final do período do jejum, tem que ser um aeróbico leve. Se ele for fazer explosão, potência, ele primeiro não vai ter o mesmo ganho com o exercício físico que ele poderia ter na forma alimentada, como ele aumenta o risco de lesão, de estiramento, principalmente por falta de energia no treino. Então, periodizar o jejum com os treinamentos é muito interessante. Ele pode fazer um aeróbico leve em jejum, depois se alimentar, esperar pelo menos 4 horas para poder repor o glicogênio, fazer um treino de força importante. E aí, quando a gente periodiza o jejum com a alimentação proteica, o mínimo de proteína necessário, o mínimo de caloria necessário também, e treino de força, a gente tem preservação de massa magra e até ganho de massa magra e de potência. Ótimo. Beleza? Por mim, tá mais do que uma aula, né? Sensacional, Muito Flavinho. bom, Muito muito obrigado. bom. Obrigado. Um prazer enorme. Muito Lamento meu bom. atraso, lamento não poder ficar aqui o dia inteiro babando e Obrigado. curtindo as entrevistas. Tá ótimo. Depois a gente se vê no próximo modo. Obrigada. Valeu.